gente, tudo bem? Nós somos o podcast da Telinha à Telona e hoje estamos aqui para fazer um podcast maravilhoso. Eu sou a Júlia e esse aqui são os nossos entrevistados de hoje. Podem falar seus nomes? Sou Luiz Henrique. Sou Mário Eduardo. E eu sou a professora Rosana. Eles são do Clube da Física, essa aqui é a professora conselheira, Clube Ordem da Física. Ela é a professora conselheira e ela é de Física também. E hoje nós estamos aqui para fazer pergunta, tirar dúvida. Há muitas pessoas que se interessam pelo clube e vamos lá, né? Nós vamos lá. Bom, gente, vamos estar começando com as perguntas então. O que fez vocês se interessarem pela física? Que vocês falaram, nossa, eu realmente quero mergulhar nesse universo da física. E vocês se sentiram atraídos realmente para se aprofundar nisso? Pode começar. Pode ser. Lembra muito. Olha, se eu tivesse certo, foi quando eu descobri o átomo. Quando eu descobri que todas as coisas são feitas de átomo. É uma coisa inimaginável praticamente, porque são coisas tão pequenas que ainda não é visível e é simplesmente fantástico que as coisas realmente elas não se tocam, que tenha uma força, que não, os átomos eles não se encostam. Eu acho isso muito incrível e como tudo é composto por diversos átomos e tem bilhões e bilhões de átomos. Foi o átomo que fez essa física. Eu tenho um interesse pela física, é mais pela matemática. Eu sou muito fã de matemática e tá resolvendo as contas ali. É bem legal mesmo. E esse é professora? Bom, nossa, eu vou ter que voltar muitos anos atrás pra Botar pergunta. Pra mim foi difícil. Pode botar as Porque décadas. assim, eu enquanto aluna, né, quando eu estava na situação que vocês estão atualmente, era difícil para mim distinguir o que eu mais gostava. Eu, modéstia à parte, eu sempre fui um pouco boa em tudo. Português, matemática, química, física, biologia. Então eu não tinha assim, aí eu quero fazer física desde sempre, né? Em 2003 eu tive a oportunidade de sair de Rondônia e estudar numa escola integral em Bandeirantes, no Paraná. E lá eu fiquei durante esse ano pensando, o que eu vou fazer na minha vida, né? Já estava no terceiro ano, eu tinha algumas opções, entre as quais a física não era uma delas. Tinha outros ideais, mas por questões financeiras, familiares, eu tive que acabar voltando para cá e não pude retornar. E daí as minhas opções eram fazer uma graduação aqui mesmo nas proximidades de Ouro Preto, do Oeste. E eu sempre tive assim dentro de mim que eu não poderia exigir dos meus pais que eles custeassem um curso superior para mim. Então eu falei assim, não, eu vou me esforçar para passar numa instituição pública, de preferência uma federal. E como nós tínhamos a Unir aqui do lado, eu falei assim, então eu vou prestar vestibular ali na Unir. Aí na época só tinham 3 cursos, pedagogia, matemática e física. Aí eu fui assim, bom, qual será mais desafiador? Eu não fui pelo mais fácil, eu vou pelo mais difícil. Porque eu pensei assim, ó, física engloba a matemática, mas a matemática não engloba a física. Até porque a matemática é uma ferramenta para a física. E a física ela é muito mais interessante no sentido que ela permite que a gente entenda como todas as coisas funcionam. Juntamente com a matemática. Né? Obviamente que a matemática entra ali, né, como um elemento essencial. Porque as coisas não explicam só com teoria. Precisa muito da demonstração. E a matemática entra fazendo esse papel. E daí eu entrei no curso, prestei o vestibular, passei e me apaixonei. Tá aqui. De lá, terminei a minha graduação, eu fiz licenciatura plena em Física e por isso que eu sou habilitada para dar aula. Aí, terminando a faculdade, eu tive a oportunidade de fazer meu mestrado na Universidade Júlio de Mesquita Filho, que fica na cidade de Presidente Prudente, São Paulo. Lá eu fiz mestrado, lá eu fiz doutorado. O pessoal acha que foi em Física, mas não foi em Física, foi em Ciência e Tecnologia de Materiais, uma coisa bem diferente. E como diz a minha mãe, passei lá 7 anos exilada. Quando eu cansei do exílio, eu resolvi voltar. Já tinha constituído família, já tinha uma filha, que na época estava
com 3 anos, mais ou menos, 3 a 4 anos, quando nós voltamos para cá. E daí, a princípio, eu fui para Cacoal, depois fui para Ji-Paraná e depois eu vim para cá, né? E desde 2018, sou professora aqui na Escola Joaquim de Lima, ministrando física, robótica e, mais recentemente, uma eletiva de experimentação, que se chama A Magia da Experimentação. Tá vendo? Ela gosta pouco desse negócio de física, de matemática. Ela gosta só um pouquinho. Bom, gente, como que vocês explicam física para uma pessoa que acha matéria fácil, ou não, fácil não, difícil, desculpa, complicada, chata às vezes, assim, como vocês conseguem explicar isso para uma pessoa? Visão dos alunos primeiro. Visão dos alunos. É. E a professora vai ser o quê? Bom, eu sou mais deficiente aqui em física, sem dúvida. O mais apaixonado é o Luiz, O sem mais dúvida. apaixonado é o Luiz. Nesse caso, a maneira como eles explicam dentro da ordem da física é uma maneira que o conteúdo torna claro, as fórmulas acabam se tornando mais claras e sempre está tendo revisão. Sempre o Luiz, a professora, estão auxiliando a gente ali, dando dica, ó, isso daqui é assim, 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 assado, e você acaba entendendo bem o conteúdo, você acaba se interessando e querendo estar mais dentro desse conteúdo. E a visão da senhora, professora? Não, é porque eu Repete a pergunta, porque eu já me perdi aqui. É que a pergunta foi que como você explicaria, às vezes, a física para uma pessoa que acha a matéria difícil, complicada, isso e aquilo, e que eu não gosto de física de jeito nenhum. Tipo, eu falo por mim, gente, eu sou uma pessoa assim, nossa, eu acho que eu não me dou muito bem com física, eu não sei. Mas como que você explicaria a matéria de física para mim? Então, a disciplina de física, ela, por muitos, é entendida como um bicho de 7 cabeças, né? Mas, na minha visão, e eu procuro explicar isso para os meus alunos, isso é uma visão mais pela dificuldade ou deficiência que eles têm normalmente em matemática. Porque eu sinto isso enquanto professora. Quando eu explico os conceitos teóricos que envolvem um fenômeno, todo mundo fica fascinado, porque de fato a física é a única ciência que consegue explicar como de fato o universo funciona, desde um microcosmo, que é algo que está numa dimensão nanoscópica, microscópica, por exemplo, como as coisas acontecem internamente num átomo, né, numa molécula, ao macroscópico, como se formam as estrelas, as nebulosas, sem contar os fenômenos palpáveis, né? Aqueles que a gente literalmente interferem na nossa vida. Porque, o que uma nebulosa vai interferir na minha vida, né? Mas, por exemplo, quando você está numa situação em que você tem um problema de visão e você consegue, aqui ninguém usa óculos, e você consegue com um instrumento chamado óculos corrigir um problema de visão, todo o contexto, desde a construção até a complexidade do óculos, perpassa pela física. Você estuda lá em óptica, né? Então você tem, eu estava até conversando ali com as meninas ao lado, na eletiva de A Magia da Experimentação, eu, juntamente com os professores, estamos organizando uma feira de ciências. E um dos experimentos que eu sugeri que eles fizessem foi a de indução eletrostática, sem fio, wireless. Então é uma coisa assim que hoje a gente usa, porque se eu consigo usar um Bluetooth ou mesmo conectar a internet via wireless, é porque a física explica como isso é possível de acontecer. Enquanto isso, tá tudo bem. Agora, quando eu parto para a parte de cálculo, onde a gente precisa comprovar como aquela coisa acontece, aí é que pega. Porque a realidade nossa aqui é essa. A grande maioria dos alunos, eles têm muita dificuldade em matemática. Eles não têm bagagem, não conhecem as propriedades, as fórmulas, as ferramentas. Então, às vezes, eu estou lá explicando um problema e pelo simples fato de eles não saberem, por exemplo, que uma potência elevada a um expoente negativo é igual ao inverso da mesma potência que um expoente positivo,
eles ficam bugados, achando que aquilo é um bicho de 7 cabeças, quando na verdade não é. É só uma questão mesmo de não saber explicar a matemática da forma correta para resolver as questões relacionadas ao universo da física. A física, ela afasta muitos alunos por causa disso, por causa da matemática, né? Por exemplo, quem não acharia fascinante entender como é que um arco-íris se forma no céu? É E que mesmo que você pode fazer um arco-íris utilizando um simples espelho plano, uma bacia, uma vasilha com água. Pois é. Agora, entender como que funciona, aí você tem que falar sobre índice de refração. Aí, entende? Aí quando você parte para essa parte prática é que os alunos encontram maiores dificuldades. E se eles não estiverem dispostos a vencer essas dificuldades por um bem maior, eles sempre vão achar que física é um bicho de 7 cabeças. É porque, claramente, aprender física é uma colaboração que tem que ter dos dois lados. O lado do professor, onde ele aplica a matéria, e o lado do aluno, onde ele tenta compreender o que o professor aplicou. E eu acredito, tipo assim, como eu falei pra vocês, que física pra mim é uma matéria um pouco complexa. Esse ano eu tô tentando focar um pouco mais em física. Graças a Deus eu tô conseguindo, gente. Minhas notas estão aumentando. Mas assim, como eu falei, física é um pouco complexo pra mim. Mas assim, do jeito que vocês estão explicando, realmente a questão que a senhora falou do arco-íris é muito interessante. E, tipo assim, às vezes a física, ela se aplica em pequenas coisas do nosso dia a dia, onde a gente nem percebe. Um exemplo que às vezes o Luiz citou um tempo atrás pra mim, foi da questão que, se eu não me engano, o chão que empurra as pessoas, a pessoa empurra o chão. Ação e reação. Exatamente, então são coisas simples no nosso dia a dia que a gente observa e que às vezes a gente nem para pra reparar que tudo aquilo realmente se engloba na física. Teve um período da minha vida que eu acho que era na época da quarentena. E que eu ficava assim, meio biruta da cabeça. E aí eu ficava um mês estudando isso, outro mês estudando isso. E aí teve um tempo que eu estudei muito sobre vários cientistas e física. E aí pra mim, tudo que eu via no dia a dia, aquilo lá era física. Inclusive, tem uns vídeos no YouTube, eu não vou lembrar o canal, mas tipo assim, fazia 1 hora sobre a vida de Nikola Tesla e tudo que ele fez. 1 hora, 2 horas a vida de Stephen Hawking. Esse pessoal assim, eu assistia, eu ficava doida. Aí uma vez eu tava bem lá em casa de boa, aí eu lembro que eu fui colocar água no bebedouro. Aí eu olhei assim o copo, aí a luz batia assim, aí eu falei assim, não, isso aqui deve ter física, com certeza, porque pra mim, quando parecia que quando a luz do sol batia na água, parecia que ela se movimentava mais. E eu fiquei tentando, eu não sei, tipo assim, era coisa da minha cabeça, eu era nova, mais nova do que eu sou hoje, e eu falei assim, não, tem alguma coisa aí. Aí eu fui... Esse é o ponto, tudo tem a ver com Tudo física. tem a ver com a física. E quando você começa a se inteirar do assunto física, você consegue perceber ela nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. Você tá lá secando o cabelo, você consegue perceber, olha, isso aqui tem física. Você tá lá tomando banho, isso aqui tem física. Você tá lá preparando uma comida. Por que eu uso uma panela de alumínio ao invés de qualquer outro tipo de panela? Por que a forma é de alumínio? Tudo isso tem a ver. Uma vez eu lembro que eu tava fazendo uma sopa. E pela primeira vez na minha vida eu reparei que a batata ela ficava mais quente que os demais ingredientes. Aí eu comecei a me questionar, falei, por que a batata fica mais quente que todos os ingredientes da sopa? E fui pesquisar. Caderninho lá de Assim, gente, realmente, se a gente parar pra pensar, a gente fica fascinado. Fica. E aí eu fui estudar assim, eu não lembro certinho qual que é a minha dúvida. Eu sei que nessa minha dúvida eu cheguei até a refração da luz. Que tinha movimento, aí eu fiquei doida, eu peguei meu caderno e comecei a anotar que poderia fazer uma fonte de energia por aquilo. E eu lembro que eu tinha anotado tudo certinho, eu dava pra professor ler. E aí eu perdi esse papel, tá por aí, ó. Mas tá descoberta. Quem sabe alguém acha? Quem sabe alguém acha descoberta ali. Mas pra mim eu era ali a própria cientista. E pra mim eu era minha própria, tipo assim, eu era uma ídola minha mesmo. Eu falei assim, caraca, eu sou muito inteligente, meu Deus. Se fosse aqui nos tempos passados eu tinha feito uma fonte de energia. Não, gente, eu fiquei louca. Eu falei assim, nossa, eu sou top demais. Olha o que eu tô pensando, minha mente tá 1000 aqui. Nossa, mas você tá parecendo a versão feminina do Luiz.
E se fosse mais um pouquinho egoísta, chegaria no Gustavo. Não, aí eu pensei, não, eu tô ficando louca tudo. Pra mim tudo tinha física, até que meu pai falou assim, minha filha, pelo amor de Deus. Para com isso. Dá uma Se segurada, controla, dá se uma controla. segurada. Pra mim até que aí, o meu negócio da física, eu gosto muito de astronomia. Então o meu negócio é isso, porque tem gente igual ali que gosta da área de matemática, de cálculo, de coisas que envolvem o nosso dia a dia, igual a senhora falou, da questão do óculos, que envolve física. Mas o meu negócio era astronomia. Filme, série, documentário, era tudo que eu via. E eu acho assim, que eu sempre fui meio assim desde pequena, porque tem um canal que principalmente a gente vai saber que é Você Sabia. Você conhece? Todo mundo Sim, conhece. todo Todo mundo mundo adolescente sabia. passou por essa fase Então, de tipo conhecer esse assim, canal. tira muitas dúvidas da gente. Então, eu olhava aquilo e eu sabia do que eu gostava mais. Então, eu sempre soube que eu gostava mais de astronomia. E aí entra em outro tópico. Porque aí passou essa fase de eu estudar a vida de todos os cientistas de filme. Aí entrou o filme de astronomia. Aí todo mundo sabe que Interestelar é o melhor filme de astronomia, de tudo. Pra mim é o melhor filme que já foi feito. A senhora já assistiu Interestelar? Com Pra certeza. Pra mim é o filme mais inteligente que existe. E aí eu fiquei doida de novo. Isso não faz muito tempo, não. Eu acho que eu já assisti ele umas 7 vezes e todo mundo que me conhece eu falo, assiste, já assistiu. E coloco todo mundo pra assistir um filme de 3 horas. E todo mundo gosta. E depois no final fica todo mundo conversando sobre as teorias. E aí a gente assiste o filme, a gente se interessa mais. E depois a gente quer saber mais. E aí logo depois que eu assisti esse filme, se eu não me engano, lançou aquele telescópio, o James Webb, né? Que pega de sei lá quantos milhões de anos atrás, por conta da relatividade e tudo. E aí entra em outro tópico. Qual que é a tecnologia que vocês falam mais avançadas pra física hoje em dia? Que vocês acham assim? A tecnologia mais avançada, que pergunta difícil Vamos é responder. o acelerador de partículas, com certeza. Vocês acham? Tinha um caso uma vez que eu vi de um cara que Faz ele sentido, sem faz querer sentido, caiu realmente. num acelerador de partículas e ele envelheceu muito de um lado. Eu não sei se é verdade. Acho que Foi na época que eu tava... Caiu no acelerador de Eu vi história partículas, esse eu não que- tô sabendo, acho que não. tava fazendo manutenção por dentro e Isso. ligaram, aí acho que um elétron passou pela Cabeça parte dele. da cabeça dele. Aham. Aí essa parte envelheceu mais. Envelheceu. algo do tipo. Será que é verídico, gente? Mas radiação eletromagnética faz isso. Dependendo do comprimento de onda, ela pode afetar o núcleo das células Aí, ó. e causar mutações. Eu juro pra vocês que se eu visse, eu ia achar super guerreiro. É por isso que tem Eu já tinha que fazer uma vida nisso. Por isso que tem uma grande discussão sobre a influência das ondas eletromagnéticas na saúde humana. E esse é um dos motivos pelos quais a ideia do Nikola Tesla não avançou. Porque para que a gente imagina a cena, né? Você tendo uma casa onde lâmpadas e todo e qualquer eletrodoméstico não precisaria de fios para serem ligados. Era a ideia do Nikola Tesla, né? A energia wireless. Só que qual o problema disso? Que você teria que utilizar uma potência muito alta que geraria ondas eletromagnéticas muito intensas e a gente não sabe qual o impacto que isso geraria na saúde humana. Então, não pode se descartar de que as ondas eletromagnéticas, dependendo do comprimento de onda ou da frequência dela, que ela possa sim interferir. Por esse motivo que, como que é mesmo o nome daquela região lá da Alemanha que teve, que até hoje ninguém pode ir lá, esqueci o nome. Chernobyl tá na Ucrânia. Isso, tá pertinho ali da Ucrânia. Até hoje, não se pode ir até lá porque a incidência de radiação ainda é muito alta. E algumas pessoas até foram para lá e tiveram complicações na sua saúde em decorrência disso. Inclusive, tem uma pessoa que ela é acompanhada, né, por médicos para saber o impacto da radiação, porque ela entrou lá clandestinamente, andou pelas águas contaminadas e tudo mais, e hoje ele é um ratinho de laboratório. Podemos dizer assim, né? Ai. Tá. E qual que é o físico, assim, que você mais admira? Que fosse, não, esse aqui revolucionou e pronto. Pra mim seria Albert Einstein, é o que todos nós já conhecemos. É o princípio. É o princípio de é o que tudo. todo mundo Não, seria Newton, né? Se eu Conhece, comparar né? com princípios Sim, da sim. física, mas eu acho Também que mais aquela- revolucionou mesmo. Aquela fórmula dele, MC ao quadrado, ajuda a explicar muita coisa também. E
só de você pensar que aquela fórmula foi utilizada para poder construir algo que foi tão destrutivo como a gente viu na Segunda Guerra Mundial, coloca o Albert Einstein ali em cima. Sim, juntamente com o Oppenheimer, que se arrependeu ali de algumas coisas que a ambos gente se arrependeram, sabe. né? É, todo mundo, né? Olha o que eles fizeram. Olha a física aí. A física tem esses dois lados. Tudo que é inventado, ela tem um poder construtivo ou destrutivo. Então, Oppenheimer e Albert Einstein, quando eles pensaram em construir a bomba atômica, eles estavam pensando nos avanços positivos que essa tecnologia iria proporcionar, e não nos destrutivos. Agora, as pessoas que detêm esse conhecimento, elas podem usar da forma como elas acharem melhor. Alguns optam por usar isso a favor da humanidade e outros contra a humanidade. Só que eu acho que o Oppenheimer é um tópico muito complicado, porque ele, na minha visão, assistiu o filme, né, de Christopher Nolan, que é o melhor produtor de filmes que existe, que é o mesmo de Interestelar, e assim, no filme passa muito uma visão que ele sabia exatamente do que ele estava fazendo. Então eu fico muitas vezes assim, com o pé atrás nessa questão, porque por mais que tenha esses dois lados da física, de você não fazer aquilo para ser completamente destrutivo, eu acho que ele sabia o que ele estava fazendo. Porque um cara que é inteligente daquele jeito, não sei, né? Mas eu já acho que ele tinha passou. uma lógica, pelo menos, do que poderia ocorrer. Porque Mas ele se arrependeu. Ele se arrependeu. ele se arrependeu. Ele se arrependeu depois que ele viu a Como quantidade não, de né? pessoas que foram. Morreram. Ele começou a se arrepender ali naquela parte que eles falaram que ia atacar a bomba, né? Ele começou a pensar sobre isso. No filme mesmo, ele já começa a ver ali que tá uma coisa quando o teste lá das bombas, ele vê, meu Deus, o que é isso, né? E querendo ou não, destruiu a vida dele, né? Por um lado. Complicado. E qual a descoberta vocês acham que mais mudou o mundo da física? É que vocês veem que, tipo assim, nossa, essa descoberta foi, tipo, tudo. E O que vocês acham, assim, mais impactante? Eu não sei dizer. a maçã caindo. a gravidade. Maçã, gente, agora que eu Mas na minha opinião, o divisor de águas foi com a teoria da relatividade, porque ela foi a porta de entrada para a descoberta da física quântica, porque até Albert Einstein acreditava-se que a física já tinha acabado, de tudo que havia sido descoberto acabou ali. tinha acabado ali, que não tinha nada além daquilo, que a física não podia avançar nada além daquilo. Então, a partir de Albert Einstein, abriu-se um universo completamente novo e surgiu a física moderna, contemporânea, entre as quais nós temos a mecânica quântica, que hoje, atualmente, é a menina dos olhos de ouro. Como é que é? Se fala? Menina dos olhos de ouro, digamos assim, né? Não sei se esse é o ditado, mas que é o que está assim em voga, que mais tem sido estudado. É o que eu também acho mais interessante que a teoria da relatividade. Pra mim, é a coisa mais incrível. Como que você tá aqui em outro lugar, tá passando o tempo mais rápido aqui, é muito complicado. E no filme mesmo, Interestelar fala isso, né? No planeta Miller lá, que eu não sei qual determinado tempo ele fica no planeta, né, que o protagonista fica no planeta, e o outro fica fora dessa onda gravitacional que estava lá. E ele envelhece muito e eles estão na mesma idade. Então, será que eu penso assim, a gente tá aqui e nós temos... O nosso tempo é um, só que da mesma forma pode existir para outros, né? Se tiver vida fora da Terra, que é outra questão, podem ser diferentes do nosso. Então, eles vão estar errados pra gente, o horário deles, o tempo deles, mas o nosso... aí o tempo é muito relativo. Pra mim, isso é o mais louco. Na mais física, tudo confuso. depende do referencial. Não tem ninguém que tá absolutamente certo, porque tudo é relativo. Tudo é relativo, tudo é relativo. Exatamente. Vocês acreditam em vida fora da Terra, esse tipo de coisa? Porque eu acredito que teve foi uma pesquisa que teve sobre uma bactéria, alguma coisa do tipo. Foi uma bactéria, acho que um país, ó. Um país. Um planeta, teve um planeta que ocorreu isso daí. Esqueci qual que é o planeta, cara. Eu acho que ele nem é considerado mais planeta, mas eu acho que ele nem é considerado, que encontraram bactéria realmente nele. Vida fora da Terra. Vida, organismos complexos ou simples bactérias? Eu acredito.
organismo complexo. Porque, assim, normalmente, a gente imagina, quando fala vida fora da Terra, o pessoal junta muito com o quesito de extraterrestres, de ETs, esse tipo de coisa. Então, pra gente, realmente, vida fora da Terra, pra gente que não é muito por dentro da física, seria mais, tipo, organismos mesmo complexos. Isso. Eu penso que o universo é extremamente grande e que ter vida inteligente única e exclusivamente no planeta Terra seria um grande pecado. Gente, eu vi um vídeo Entendeu? no TikTok onde eles mostravam uma dimensão do universo entre galáxias e tudo. E, gente, eu fiquei chocada porque é muito maior do que Nós a somos nossa insignificantes. mente. Uma vez eu vi um comentário que a menina falava bem assim, era um vídeo, na verdade, e ela era... Como que fala, gente? Que tem o piloto do avião e o comissário de bordo. E ela tava conversando com o piloto assim, e ela pegava e falava, nossa, será que existe vida fora da Terra? Então, será que eles vão aparecer aqui pra gente? Aí ele pegava e falava assim, você acha mesmo que eles se importariam com a gente? Olha a gente! Você acha mesmo que eles gastariam, assim, o tempo relativo deles pra falar assim, não, eu vou ali pra incomodar eles, pra atazanar um pouquinho. Então a gente é muito significante, em vários sentidos, né? Mas, gente, está se encerrando o nosso podcast. Queria dizer que foi um prazer estar aqui com vocês, né? Espero que a gente possa ter no futuro mais tempo pra gente estar conversando. O clube de vocês é muito interessante, eu desejo todo sucesso. Que vocês possam crescer muito, que esse projeto saia da Escola Joaquim e vá para o mundo realmente, que vocês consigam se expandir o máximo possível, gente. Sobre o Clube da Física, eu queria dizer que é uma ideia original aqui desse menino, nosso menino prodígio, que desde o ano passado ele me apresentou essa ideia. Eu falei para ele, olha, você e eu não conseguimos formar um clube de estudos, mas se você angariar mais pessoas interessadas e estruturar esse clube, eu dou todo o apoio. Aí ele chamou a princípio o Marlon, depois o Gustavo, e depois o Pedro, e foi crescendo. Uma vez que a gente instituiu uma diretoria, como é que vocês falam mesmo? O Conselho Deliberativo. Então a gente, tendo o apoio da escola, da direção da escola, nós começamos a convidar alunos aqui da nossa própria escola para a gente estudar física de um jeito assim mais descontraído, divertido e não só isso, né? A gente pensa também em promover vários eventos, inclusive a visita escolar que nós faremos na Universidade Federal de Rondônia amanhã. É a nossa já é o primeiro evento que a gente está realizando, mediado pela Ordem da Física, onde nós estamos levando os alunos da Ordem da Física e também os alunos de Física que mais se destacaram no primeiro bimestre. Ai, gente, é muito bom porque com isso vocês desencadearam muita coisa, né? Porque as pessoas às vezes, é uma pequena coisa, mas olha o tanto de aluno que se interessou. Então, vocês, no começo, acho que vocês não esperariam também que vocês já estariam aqui na faculdade federal. Então... E quando a gente apresentou o clube para a escola, a gente ficou impressionado da quantidade de alunos que se demonstraram ficar interessados. Foi muita pessoa. E é isso que a gente precisa, porque às vezes a gente só precisa dar um passo ali para desencadear uma iniciativa. E foi exatamente o que vocês tiveram. Trouxeram alunos, isso é muito importante. E eu desejo também que vocês tenham muito sucesso, de verdade, para que isso possa se alavancar cada vez mais. Que possa ter máquina de experimento e muita coisa. Você não tá no clube, ela não tem perfil? Tem perfil, Vou rodar você pra mim, hein? Já está convidada a fazer parte do nosso clube de física. Vamos lá então. E é isso, gente. Vocês querem divulgar o perfil do Instagram de vocês? Nosso perfil do Instagram é o Ordem da Física JLA. A gente também tem um site que é o ordemdafisicajla.clube. Se você quiser, acesse nosso Instagram, que lá tem a bio. Você pode também estar entendendo um pouco da Ordem da Física através do nosso Instagram. É isso, gente. Bom, não esquece de deixar um like, um comentário, salvar e ativar as notificações pra vocês ficarem por dentro de tudo que a gente bota aqui no canal, viu? Compartilha com seus amigos. Compartilha com os amigos. Sim, pra todo mundo conhecer o Clube da Ordem da Física da Escola Joaquim de Lima Avelino. É isso, gente. Beijo. Bom, eu agradeço o convite que vocês fizeram. Foi muito
gostoso ter esse bate-papo com vocês. Eu fiquei muito feliz. Obrigada, professora Elinene, pelo convite. A gente que tá mais feliz ainda. A gente isso, também gente. agradece por estar aqui, presente aqui, tá apresentando esse clube, tendo um bate-papo que demonstra que a Ordem da Física não é somente estudo. Vocês viram aqui que a gente conversou de muita coisa. Sim. E poderia conversar de muito mais. Exatamente, é o tempo Exatamente. que breca a gente. Né? O resto. É isso, gente. Agradeço, pessoal. Até a próxima, Tchau, né? gente. Até a próxima. Tchau.